E aí, galera do Aprende Aí? Quem tá aí roendo as unhas esperando a segunda temporada de O Problema dos Três Corpos, hein? Eu sei. A primeira temporada foi tanta coisa que a cabeça da gente até dá um nó, né? Mas ó, relaxa. Pra ninguém chegar boiando nos episódios novos, a gente preparou o resumo definitivo. Sério, então bora lá, vamos refrescar a memória e mergulhar nesse caos maravilhoso de novo. Fala a verdade, vai, vocês não estavam com uma saudadinha daquela crise existencial que a série deu pra gente? Aquela sensação gostosa de saber que o fim do mundo tá vindo e a gente é só inseto? Pois é, um verdadeiro presente pra nossa saúde mental, né? Então vamos lá, vamos voltar pro comecinho dessa loucura toda. Ok, vamos começar do começo. Lembra quando tudo era, sei lá, menos apocalíptico? Tipo, quando o maior problema era um jogo de realidade virtual super esquisito que aparecia do nada? Ah, bons tempos. A gente era feliz e não sabia. Mal podíamos imaginar o tamanho da encrenca que estava vindo. Pois é, a coisa começou a ficar sinistra muito rápido. Primeiro, um monte de cientista brilhante começa a se matar, sem motivo aparente. Logo em seguida, a física, sabe? A física que a gente estuda na escola simplesmente para de funcionar. Tipo, os aceleradores de partículas dão pau no mundo todo. Aí, para melhorar, uma contagem regressiva bizarra começa a piscar na visão da AUG. E para fechar com chave de ouro, aquele headset de VR que de jogo não tinha nada era mais um simulador de como assistir civilizações inteiras sendo aniquiladas. Um cenário super leve, né? E aí, né, a gente fica igual os personagens se perguntando: que diacho tá acontecendo aqui? É uma conspiração? O universo bugou? O que é que tá por trás disso tudo? A resposta era bem menor do que a gente imaginava. Literalmente. E o nome do problema é Sophon. Pensa assim, é um supercomputador mais potente que qualquer coisa que a gente tenha, só que do tamanho de um próton. Um próton. E esses bichinhos foram enviados pelos alienígenas, os Santi, para fazer duas coisas. Primeiro, espionar a gente. Tipo, tudo, em tempo real. Segundo, bagunçar toda a nossa ciência pra gente nunca conseguir evoluir e se defender. É basicamente o maior cavalo de Troia da história do universo. Beleza, mas como é que esses Sophons chegaram aqui? Quem foi que abriu a porta pra eles? Pois é, aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá pra China dos anos 60, pra entender a origem do oi mais caro da história da humanidade. A história toda gira em torno da Ye Wenji. E, gente, a vida dela foi muito pesada. Ela viu o próprio pai ser morto na frente dela durante a Revolução Cultural da China só porque ele era um físico. Depois disso ela foi traída, mandada para uma base militar secreta e basicamente perdeu toda a esperança na humanidade. Aí num dia, trabalhando lá, ela recebe uma mensagem do espaço. E não era qualquer mensagem. Era um alienígena avisando com todas as letras: não responda, a gente vai invadir e conquistar vocês. E o que ela faz? Ela responde. E não só responde, como basicamente diz: pode vir, a gente tá precisando de uma ajuda para consertar essa bagunça aqui. É complicado. Mas aqui tá o pulo do gato. Ela não fez isso por maldade. Foi puro desespero. Na cabeça da Ye Wenji, a humanidade tinha chegado num ponto sem volta, sabe? Ela realmente acreditava que a gente não conseguia mais resolver nossos próprios problemas e que talvez, só talvez, uma força de fora pudesse dar um jeito. Uma lógica que, teve consequências catastróficas. Avançando de novo no tempo, os aliens, os Santi, ficaram agindo nas sombras por décadas. Mas aí chegou a hora deles mandarem o recado deles, de mostrarem quem é que mandava no pedaço. E olha, o jeito que eles fizeram isso foi de arrepiar. Para conseguir as informações que os seguidores humanos dos aliens tinham, o pessoal do Wade teve um plano genial e aterrorizante. Eles usaram as nanofibras da OG, aquelas que são mais finas que um fio de cabelo, só que super resistentes, e esticaram elas no meio do canal do Panamá. E aí, quando o navio Judgment Day passou por ali, ele foi fatiado, inteirinho, com todo mundo dentro. Uma cena que, sério, fica na cabeça da gente pra sempre. Pois é, silêncio. Não tem muito o que dizer. Depois disso, com acesso a tudo, os Santi resolveram mandar a sua mensagem global. Eles usaram os Sophons para controlar todas as telas do planeta. E a mensagem era bem simples, bem direta. You are bugs. Vocês são insetos. E foi isso. O recado estava dado, o terror foi generalizado. Beleza. Então, recapitulando. Uma civilização alienígena super avançada tá vindo pra cá e, na opinião deles, a gente não passa de inseto. O que a humanidade faz? Entra em pânico, claro. E começa a criar os planos mais malucos que alguém poderia imaginar. E aí surgem duas ideias brilhantes. A primeira é o projeto Staircase. Vamos pegar o cérebro do Will, que está com uma doença terminal, congelar e atirar para o espaço usando um monte de bomba nuclear como foguete,
A esperança era que os aliens encontrassem o cérebro e ficassem com pena, sei lá. A segunda ideia, o projeto Wallfacer. Como os sófons podem ver tudo, mas não ler mentes, a ideia foi escolher 3 pessoas, dar a elas poder absoluto e falar: pensem em um plano para salvar a gente, mas não falem para ninguém. Super simples, né? E o projeto Staircase deu certo? Bom, deu super errado. A sonda desviou o curso e agora o cérebro do Will tá por aí, perdido no espaço. Pelo menos tá viajando, né? Que consolo. E o projeto Wallfacer? A nossa grande esperança virou o Sal Duran. Sim, o Sal. O cara que foi escolhido meio que sem querer, que falou pra todo mundo que não queria esse trabalho e que, sejamos sinceros, não faz a menor ideia do que fazer. A humanidade tá bem, né? Então tá, depois de toda essa confusão, de planos que dão errado e revelações bombásticas, como é que a gente termina a temporada? Onde é que a história parou pra gente se preparar pra próxima? O final nos dá um pinguinho de esperança, graças ao maravilhoso Daesh. Ele encontra o Sal e a Jean, completamente arrasados, e leva eles para ver um enxame de gafanhotos. E aí ele fala a frase que resume tudo. Eles podem até nos achar insetos, mas insetos são resistentes. Insetos sobrevivem, insetos revidam. Insetos revidam. E essa é a grande pergunta que fica para a segunda temporada. Se nós somos os insetos, como é que a gente vai lutar? O que a gente vai fazer? Agora sim, hein? Memória mais do que atualizada. Estamos prontíssimo para o que vier. Pode mandar a segunda temporada porque os insetos aqui estão preparados.